Então, nessa próxima etapa, nós vamos abordar a elaboração de citações. Por que nós começamos primeiro com as referências? Porque sempre, antes de fazer uma citação, importante é que vocês tenham os dados do documento que vai ser citado. Que vocês descrevam primeiramente os dados desse documento. Porque vocês vão precisar depois indicar no texto o nome do autor, de onde vocês retiraram essa citação. E vão precisar saber a entrada dessa citação, ou seja, como está o nome, o sobrenome do autor ou o nome de uma empresa ou de uma entidade lá na referência. Então, o que é uma citação? A ABNT define como citação a menção de uma informação extraída de uma outra fonte. É aquela ideia que vocês vão retirar de um outro autor. As citações, elas podem ser textuais ou paráfrases, curtas ou longas, diretas ou indiretas. Quando elas são textuais, vocês transcrevem exatamente como está no documento. Vocês vão respeitar a redação, a ortografia e a pontuação do autor que vocês estão copiando. Quando é uma paráfrase, as ideias do autor, elas são reproduzidas. Vocês vão respeitar a ideia original, mas vocês vão fazer uma transcrição com as palavras de vocês. O que é uma citação curta e o que é uma citação longa? A citação, ela é curta quando vocês copiam até 3 linhas do original. E vocês vão colocá-las entre aspas, duplas. Caso dentro dessa citação ainda tenha uma citação copiada do original, vocês vão colocar então entre aspas simples. E vocês têm que ter muito cuidado para o início e para o final dessa citação. Caso vocês suprimam palavras no início, tem que indicar isso com colchetes, 3 pontinhos. Se não suprimiu, se está no início, usar a letra maiúscula. Se for no final da citação, se vocês suprimirem também palavras, tem que indicar isso com colchetes e 3 pontinhos. Se não foi suprimida nenhuma palavra, se está no final, né, colocar o ponto e aspas. Então, sempre tem que observar o que vocês estão copiando para colocar no trabalho de vocês igual, tá? Quando é uma citação curta e textual. Pode passar. Uma citação longa é aquela que tem, quando vocês copiam, mais de 3 linhas do original. Ela não fica entre aspas, ela é destacada num recuo de 4 centímetros a partir da margem. Ela fica em letra menor que a do texto, com espaço simples entre as linhas. Também vocês têm que cuidar o início e o final dessa citação. Se suprimirem palavras, colocar entre colchetes, no início da frase, também no final. Não leva aspas. A citação longa não fica entre aspas. Pode passar. Quando vocês consultam, quanto ao documento consultado, a citação pode ser direta ou indireta. Direta quando ela é extraída do documento que vocês efetivamente consultaram. E indireta quando vocês vão citar um autor a partir de um outro autor. Quando vocês não tiveram acesso ao original, tá? Que é o conhecido citado por ou apud. E apud é a única expressão latina que a gente pode usar junto ao texto para indicar fontes de onde foram retiradas citações. Pode passar. Então, um exemplo aqui para citação indireta, como é que fica no texto? O Neves, ele foi citado pela Leite e Medeiros. E Leite e Medeiros foi quem eu usei no trabalho que eu estou escrevendo. Tá? Então, no rodapé dessa página, tem que aparecer os dados do Neves, da Delma Peçanha Neves,
a referência completa, que vai ser copiada lá das listas de referência do Leite e Medeiros, que eu efetivamente consultei. Ainda há uma outra forma de fazer, usando APOD, o Neves, o ano do Neves, dentro de parênteses, logo a seguir APOD Leite e Medeiros. No rodapé, novamente, as informações do Neves. Uma outra forma é colocando, então, o Neves também entre parênteses, o seu ano de publicação, APOD Leite e Medeiros, o ano de publicação e a página, e novamente no rodapé as informações completas de Neves. E na lista de referências, na minha lista de referências, então, do meu trabalho, vai aparecer o documento que eu efetivamente consultei, que foi o documento do Leite e Medeiros. Quando vocês citam um texto em língua estrangeira, vocês têm duas opções. Vocês podem, no texto, transcrever a citação original e, em nota de rodapé, fazer a tradução para o português. Ou ainda, vocês podem, no texto, traduzir a citação e, em nota de rodapé, indicar a língua original. Como, por exemplo, na nota de rodapé ficaria do original em francês, caso você tivesse traduzido um texto em francês. Para a citação de uma informação oral, palestras, debates, comunicações e outros, a informação sobre a fonte, ela vai ficar somente em nota de rodapé, ela não vai aparecer na lista de referências. Então, no texto, vocês podem dizer: o curso pretende organizar um projeto para comunidades rurais em 2009. Entre parênteses, tem que aparecer, então, informação verbal e, logo a seguir, a indicação de nota de rodapé. E na nota de rodapé, então, vai os dados de onde foi obtida essa informação oral. Informação apresentada na palestra do professor Louvois, do Desenvolvimento em Comunidades Rurais, quando foi realizado, onde, em que cidade. É possível também mexer na citação, mas tem que indicar isso. É possível colocar uma palavra, um texto, e nesse caso seria uma interpolação, ou vocês podem também suprimir palavras. Quando se faz acréscimos, se faz interpolação, como nesse exemplo, gerar dados e disseminá-los amplamente, vejam, tem ali uma frase: em diferentes meios de comunicação, entre colchetes. Significa que no documento original essas palavras não constavam, foi acrescido pelo autor. São ações poderosas para mobilizar a sociedade civil. No final, então, colchetes, 3 pontos, indicando que houve uma supressão no final dessa citação. Quando vocês querem dar ênfase ou destacar alguma expressão dentro da citação, vocês podem usar negrito, itálico ou grifo. Vocês podem também usar essa ênfase para algum conceito que vocês queiram destacar ao longo do texto, para alguma categoria de palavras ou mesmo para títulos. O importante é que vocês estabeleçam um padrão, por exemplo, para títulos, se vocês usarem título entre aspas, do início ao fim do trabalho, todos os títulos que aparecerem devem estar entre aspas. Se vocês utilizarem negrito para algum conceito, para alguma palavra, então os conceitos, as palavras que vocês desejam destacar devem estar em negrito. Vocês podem também indicar a origem desse destaque nas citações. Caso vocês façam um destaque numa citação, como por exemplo essa que está na tela, ali foi destacado vulnerável pelo autor do trabalho, então vocês têm que colocar logo em seguida da página, grifo nosso. Se o grifo fosse do autor Thomas, ali ficaria grifo do autor. Para indicar as fontes das citações, nós podemos fazer isso no texto ou então em nota de rodapé. Nós recomendamos o uso da indicação no texto, porque é muito mais simples de fazer. E é o que nós vamos explicar para vocês aqui hoje. A indicação em nota de rodapé exige que se use
algumas expressões latinas, como opcite, idem e bidem, e ela fica bem mais difícil para quem faz o trabalho e também mais difícil para o leitor. Por isso se recomenda que se faça a citação no texto, a indicação da fonte no texto. E ela pode ser feita através de dois sistemas, o numérico e o autor-data. Também recomendamos que se faça a indicação autor-data. No sistema, então, no texto, e usando o sistema autor-data, a fonte vai ser indicada pela informação que encabeça a referência, ou seja, autor pessoal, autor entidade ou título. Por exemplo, nessa referência, nós temos ali o autor Oliveira, do livro Movimento Peronista. Oliveira, então, é a informação que está encabeçando essa referência. E na citação, no texto, então, nós teríamos duas formas de fazer. Poderíamos redigir dessa forma, segundo Oliveira, e vejam, o nome Oliveira está fora do parêntese, nesse caso apenas a primeira letra vai ficar em maiúscula, dado do ano e a página, entre parênteses. A outra forma de fazer é colocando Oliveira entre parênteses, e nesse caso, então, toda a palavra ficará em caixa alta, em letras maiúsculas. Pode passar. Também vocês podem gerar a citação a partir daquele mesmo mecanismo que foi apresentado anteriormente, o MUR, Mecanismo Online para Referências, que está disponível na página da Biblioteca Central. Nessa segunda coluna, então, vocês têm acesso ao MUR, ali em outros recursos. Escolhendo, então, no menu principal o tipo de documento, monografia no todo. Logo a seguir, então, tem os dados dessa monografia, as informações do autor, local de publicação, ano. E vocês têm, na parte de cima, do lado direito, a referência e logo embaixo ainda, à direita, um ícone que diz gerar citação. Clicando ali, então, vocês têm o formato da citação, mais de um formato, em que vocês podem escolher, copiar e colar para o trabalho de vocês. Bom, também vocês podem consultar a página da biblioteca da Faculdade de Ciências Econômicas para conseguir dicas sobre citações. Indo lá no ícone Serviços, Normas para Trabalhos, Citações e Referências de Documentos, vocês têm ali, então, esse trabalho que se chama Citações de Documentos e suas respectivas referências. Aqui a gente vai dar informações de como fazer uma citação, exemplos de citações, citações curtas, citações longas, com a indicação do autor no texto, com a indicação do ano, da página.